Eu sou a ressurreição e a vida. Lição número 7, segundo trimestre 2025. Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Alex Paulo, você está no canal Ensine Palestra. Aqui nós trabalhamos com o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar mais uma lição da nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O nosso comentarista do trimestre dispensa a apresentação, Pastor Elienay Cabral, um dos mais profícuos comentaristas da CPAD. Ele é consultor teológico tanto da CPAD, a nossa casa publicadora, quanto também da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Pastor Elienay Cabral, ele é um escritor que tem várias obras, inclusive alguns best-sellers publicados. Por exemplo, O Tabernáculo, O Pregador Eficaz, A Síndrome do Canto do Galo, todos eles editados pela CPAD. E nós estamos acompanhando o pastor Elienay Cabral e ele está nos conduzindo em um trimestre primoroso, onde estamos falando sobre Jesus Cristo, onde estamos falando sobre o Verbo, onde estamos falando sobre o Evangelho de João, onde estamos falando sobre Cristologia. O nosso tema do trimestre: e o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Vamos juntos? Vamos para mais uma lição? Vamos aprender juntos um pouco mais? Este é o canal Ensine Palestra e você está com a nossa revista Lições Bíblicas em mais uma jornada do conhecimento. A lição de hoje é a lição número 7. Eu sou a ressurreição e a vida. Nosso texto áureo, disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 11, versículo 25. A nossa verdade prática: o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E por essa razão, temos a garantia de que um dia teremos um corpo glorioso como o dele. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 11, versículos 14 e 15, depois versículo 17 ao 21, depois versículos 23 ao 27. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Hoje nós então trataremos sobre um espetacular milagre feito por Jesus, a ressurreição. E a lição de hoje nos dá uma singular oportunidade de analisarmos algumas características de uma das mais emblemáticas passagens do ministério terreno de Cristo, a ressurreição de Lázaro. A narrativa desse milagre é mencionada somente no Evangelho de João. Os outros 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, não relatam essa obra do Senhor Jesus. Vamos relembrar e aprender no vídeo de hoje sobre a doença, a morte e a ressurreição de Lázaro. O nosso primeiro tópico, o propósito de Jesus. Primeiro subtópico, recebimento da notícia sobre Lázaro. Segundo, o desapontamento de Maria e Marta. Terceiro, o tempo divino. O recebimento da notícia sobre Lázaro. Quando Jesus recebeu a notícia sobre a enfermidade de Lázaro, ele estava em Jerusalém. Lá, ele estava participando da chamada Festa da Dedicação. Vamos abrir um parênteses aqui para entendermos um pouco mais
sobre essa festa da dedicação. A festa da dedicação, também conhecida como Chanukah, é uma festa judaica e ela dura 8 dias e comemora a reedificação do Templo de Jerusalém após sua profanação pelos gregos seleucidas. Você lembra que lá dentro do templo foi colocado um porco, lá dentro do templo foi colocado uma estátua de um deus grego e o povo sentiu-se ultrajado. Pois bem, a festa da dedicação é a festa que fala da restituição, da reedificação do templo de Jerusalém. Lázaro morava juntamente com suas irmãs Maria e Marta, lá na aldeia da Betânia. Lá em Betânia, naquela aldeia lá, até Jerusalém, onde Jesus estava, dava quase que 40 quilômetros. Então, algumas traduções, inclusive, colocam como um dia de viagem, que poderia, inclusive, ser feita a pé ou no lombo de um animal. Um dia viajando. Pois bem, essa distância, aqueles emissários, eles percorreram para avisar Jesus que Lázaro estava muito doente. Aqueles homens com certeza pensaram assim: bom, Jesus é amigo pessoal de Lázaro, Jesus é amigo pessoal de Marta, Jesus é amigo pessoal de Maria. Com certeza, quando nós darmos a ele, quando nós entregarmos a ele essa mensagem, quando nós falarmos para ele dessa doença de Lázaro, com certeza ele vai parar tudo e vai imediatamente vir conosco para ajudar Lázaro, para interceder por Lázaro, para curar Lázaro. E as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, com certeza, também sabiam que Jesus amava tanto elas quanto ao seu irmão e pensaram: bom, Jesus Cristo logo vai chegar aqui. Então, logo, o nosso irmão, que já está moribundo, já está muito doente, ele vai chegar aqui, o mestre, e vai curar Lázaro. Bem tranquilo, tudo certinho. Só que Jesus não voltou com os mensageiros. E mais, Jesus não voltou no primeiro, não voltou no segundo, não voltou no terceiro, somente no 4º dia Jesus voltou. Isso acabou por decepcionar tanto Maria quanto Marta. Isto acabou por desapontar, e este é o nosso segundo subtópico, a Maria e Marta. Elas ficaram tristes com o mestre. Elas ficaram desapontadas. E as pessoas que com certeza partilhavam da amizade com aquela família também pensavam assim: Jesus não vai vir. Jesus não vai vir aqui para colocar as mãos sobre Lázaro e curar ele. Jesus, que é amigo deles, Jesus que sempre quando passa por Betânia se hospeda na casa deles. Eles são tão hospitaleiros com Jesus, é uma família tão hospitaleira, uma família amiga de Jesus. Será que Jesus não vai vir aqui? Pois bem, Jesus não foi. Isso nos dá uma lição interessante. Mesmo aqueles a quem Cristo ama, eles podem ficar doentes. Mesmo aqueles a quem Cristo ama, a doença pode chegar. E mais, podem inclusive morrer. Tem muitos que dizem assim, deixa eu abrir um parênteses: você tem promessa e não vai morrer. Ora, a promessa, ela muitas vezes não se cumpre na primeira geração, não se cumpre na segunda geração. Vai se cumprir, mas no momento de Deus. Vai se cumprir, mas no tempo programado por Deus. O tempo divino, o nosso terceiro subtópico. Deus fez promessa a Abraão, mas não se cumpriu no tempo dele. Mas se cumpriu. A promessa veio a se cumprir. Muitas pessoas gostam de falar que conhecem e às vezes são amigos de pessoas importantes e esperam receber tratamento diferenciado pelo fato de conhecer pessoas ilustres. Talvez Marta e Maria estavam esperando um tratamento diferenciado de Jesus, um tratamento excepcional de Jesus, que Jesus parasse tudo o que estava fazendo e viesse ao socorro delas. Mas Jesus está preparando aquele milagre justamente naquela família que ele amava, para que esse milagre ficasse conhecido por todas as gerações futuras. Deus nunca prometeu que os fiéis não passariam por necessidades ou dificuldades, mas ele promete que mesmo em meio a tribulações e dificuldades, ele está com seus filhos. A chamada teologia da prosperidade diz que a pessoa não pode ficar doente, que a pessoa não pode ficar enferma.
Porque se fica enferma, se fica doente, se fica com algum problema, com alguma debilidade física, então essa pessoa não está perto de Deus, não está próxima de Deus, não é amada por Deus, não é querida por Deus, está em falta com Deus. Não é isso, isso não é verdade. Por exemplo, nós passamos por uma pandemia incrível há alguns anos e muitos servos de Deus morreram. Mas o importante é que nós estejamos sempre preparados, porque nós não sabemos quando será a nossa hora, quando será a nossa vez. E quando ela chegar, nós devemos estar preparados para estar com o nosso Senhor, para estar com o nosso Mestre. Jesus iria usar a morte de Lázaro e posteriormente a sua própria ressurreição, a ressurreição de Lázaro, para que todos tivessem um novo sinal do poder do Pai e da autoridade de Cristo sobre a morte. Isso é muito importante. E se você é professor, professora, deixe isso muito claro com seus alunos. Jesus usaria a morte de Lázaro e posteriormente a sua ressurreição para que todos tivessem um novo sinal do poder de Deus e da autoridade, porque Cristo, ele vence a morte. Um sinal para que todos soubessem que ali estava o Filho de Deus, o dono da vida. Mais uma experiência que nós encontramos aqui nesse texto. Muitas vezes, nossas orações não são imediatamente respondidas, porque pode haver um propósito de Deus para aquela necessidade. Os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos próprios pensamentos. Em muitas ocasiões, nós não entendemos o que Cristo está nos dizendo. Não conseguimos compreender a complexidade das ações do Mestre. Marta e Maria, tristes e até mesmo decepcionadas com o Mestre, mas Jesus queria que o milagre que aconteceria ficasse evidente. Os judeus sepultavam os seus mortos no mesmo dia da sua morte. Isso aconteceu com o próprio Jesus, que foi sepultado logo após ter morrido na cruz. O luto, então, iniciava imediatamente e duraria um mês. E esse luto era dividido em várias fases. A primeira fase, os primeiros dias, as carpideiras, mulheres contratadas para chorar, vinham, lamentavam, choravam a morte da pessoa falecida. E também amigos visitavam a família da pessoa falecida para a confortar. Existia uma ideia de que uma pessoa morta, isso é muito interessante, isso é algo interessante para que nós possamos entender melhor a dinâmica de Jesus nesse caso. Uma pessoa morta, segundo a tradição judaica, poderia ser ressuscitada em nome de Deus, através da operação de um milagre, quando Deus usaria um servo seu para que aquela pessoa, recebendo uma oração, voltasse à vida. Mas a partir do quarto dia, somente o próprio Deus poderia ressuscitar. Jesus, ao ressuscitar Lázaro, morto já há 4 dias, mostraria que ele era Deus. Ele era o dono da vida. O nosso segundo tópico, o encontro de Marta com Jesus. O encontro, quando Lázaro ressuscitará, promessa de vida. O encontro. Jesus sentiu a dor das irmãs que estavam tristes pela perda de um ente querido. A morte de um ser querido é a passagem mais triste que alguém pode enfrentar. Em uma hora tão triste, nos faltam palavras para consolar a família enlutada. Cristo conhece nossas maiores angústias e ele não fica como um espectador assistindo ao nosso sofrimento. Ele também sofre e chora. Ele ri e chora. Participa de nossas emoções. E quer participar de nossas emoções. Quer participar da nossa vida. Quer participar tanto da nossa felicidade quanto da nossa angústia. Só que muitas pessoas, elas convidam Jesus para participar apenas das angústias, das tristezas, dos dramas, dos problemas, mas esquecem de convidar Jesus para a festa, para a alegria. Jesus, ele foi convidado para um casamento. Vimos ele transformar água em vinho. E agora ele vem espontaneamente visitar Marta e Maria. E ali ele chora. Enquanto os judeus vinham ali fazendo o ciclo daquele momento para aquela família, daquele momento em que aquela família estava enlutada, Jesus vinha ali também prestar a sua solidariedade, mas não era só isso. Ele não vinha apenas confortar, consolar como os demais. Ele vinha para ressuscitar Lázaro.
Algumas perguntas nos vêm à cabeça e aqui o nosso comentarista coloca uma delas muito interessante. Quando Lázaro ressuscitará? Porque Lázaro voltou a morrer. Sim, Lázaro voltou a morrer. E quando é que ele vai ressuscitar? Quando os salvos ressuscitarem. Nós cremos que Lázaro tenha sido salvo. Então, quando os salvos ressuscitarem, Lázaro também ressuscitará. Jesus sabia que Lázaro ia morrer? Claro, com certeza. Ele sabe de todas as coisas. Mas ele precisava, na verdade não precisava, as pessoas precisavam que ele mostrasse mais um grande milagre. A família, os próprios discípulos, os amigos da família, os curiosos que sempre chegavam nessas horas, todos esses conhecessem o seu real poder. Se estivesse lá, quando Lázaro estava doente, ele iria orar e mais uma vez iria curar alguém. Uma simples cura, dentre outras tantas. De novo, quando Lázaro ressuscitará? A crença na ressurreição. Paulo, ele cria piamente na ressurreição. E isso ele deixa muito claro lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 20 ao 23. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E alguém pode dizer assim, mas Cristo não foi primeiro a ser ressuscitado. Não, não foi primeiro. Mas ele foi primeiro a ser ressuscitado e continuar vivo. Por isso, primícias. Marta também cria na ressurreição. Tanto é que ela fala para Jesus, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Chegando aí ao nosso terceiro tópico, a doutrina bíblica da ressurreição do corpo. A ressurreição do corpo, da morte para a vida, uma viva esperança. Nós temos algumas ressurreições que já ocorreram. A ressurreição do filho da viúva de Serepta, onde Deus usou Elias. Depois nós temos no Novo Testamento o tema da lição de hoje, a ressurreição de Lázaro. Ainda nós temos a ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo. E em comum, essas ressurreições trazem algo interessante. Todos voltaram a morrer e hoje estão mortos, para um dia também ressuscitarem novamente, e dessa vez para todo sempre. Mas nós temos alguém que ressuscitou ao terceiro dia e se fez a primícia dos que dormem, Jesus Cristo, o primeiro a ressuscitar e continuar vivo. E também quando Cristo ressuscitou, nós temos que lembrar que alguns santos também ressuscitaram com ele. Está em Mateus 27, versículos 51 ao 53. Nós temos duas ressurreições que estarão acontecendo. A ressurreição dos salvos, que será a ressurreição para a vida eterna, que está lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 14 e 15, e ainda a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Nós também teremos a ressurreição das duas testemunhas, isso durante o período tribulacional. Duas testemunhas irão pregar durante a tribulação e serão mortos e ressuscitarão ainda no período tribulacional. Está em Apocalipse 11 e 11. E também a ressurreição dos mártires da grande tribulação. Serão mortos por não aceitarem a marca da besta. Serão salvos pela pregação do evangelho durante a tribulação. E esses mártires, ao morrerem, eles serão encaminhados, espírito e alma, para debaixo do trono de Deus. Os mártires da grande tribulação serão ressuscitados quando Cristo já estiver na terra, pronto para implantar o seu reino milenar. E eles participarão do reino milenar de Cristo. Antes do milênio, eles ressuscitarão. Apocalipse 20, versículo 4. E depois nós teremos uma ressurreição, e esta dolorosa será a ressurreição para a morte eterna dos não salvos. E dela participarão, infelizmente, os mortos não salvos de todas as épocas. E essa ressurreição dos não salvos acontecerá após o milênio.
Chegamos ao final então da nossa aula de hoje. Espero que tenha sido produtiva para você. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o like. Se gostou, toque o sininho. Se gostou, compartilhe esse vídeo. Chame outras pessoas para assistir o vídeo e nós ficaremos muito felizes com a sua ajuda aqui no crescimento do canal. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, foi um prazer imenso ter você aqui. E na próxima semana, juntos novamente para mais uma aula aqui no canal Ensine Palestra. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.